Olá, hoje é quinta-feira, 27 de setembro e está no ar o Conexão TV Unicinos. No Dia Nacional da Doação de Órgãos, conheça o trabalho da ONG Via Vida de Porto Alegre, que presta assistência aos pacientes que precisam de transplante e também aos familiares. Aqui no estúdio a gente fala sobre a importância de ser um doador. Se você tem alguma experiência ou conhece alguém que já passou por essa experiência, participe do nosso programa pelas nossas redes sociais, e-mail e site. E confira também a previsão do tempo para essa sexta-feira em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. Nos últimos anos, o número de transplantes de órgãos cresceu no Brasil. Em 2011, o índice chegou a ser 63% maior do que em 2005. E neste ano, o número de cirurgias já passou da marca de 3.700. Mas mesmo assim, o número de pessoas que se dizem doadoras de órgãos ainda é baixo. Além disso, Vanessa, não basta a pessoa se declarar doadora, a família dela precisa estar ciente da vontade e autorizar que os órgãos sejam transplantados. E tudo isso, apesar de necessário, muitas vezes acaba aumentando o tempo de espera por uma cirurgia. E é para auxiliar quem está à espera de uma doação e também quem já passou pela cirurgia que surgiu em Porto Alegre a ONG Via Vida no ano de 2000. O espaço presta assistência, moradia e alimentação para as famílias e os pacientes. Conheça essa iniciativa na reportagem. A Maria Eduarda, ela tem 7 anos hoje, ela adoeceu há 1 ano e meio. Ela paralisou o rim de uma hora para outra. Não teve diagnóstico, né, da insuficiência, o que causou, infelizmente não teve diagnóstico. E há 1 ano e meio ela fazia diálise peritoneal e o acompanhamento nosso é em Brasília. E a gente fazia as consultas lá e de lá eles transferiram a possibilidade de transplantar aqui em Porto Alegre, né? No dia 3 de agosto, Maria Eduarda recebeu um rim por transplante no Hospital de Clínicas. Ela e os pais estão hospedados desde o final de julho na sede da ONG Via Vida. É uma segurança, né? Porque eu sou autônoma, né? Eu deixei lá a casa, o serviço, e a casa aqui te dá um apoio, né? Que a gente não tem condição para estar arcando com hotel ou com aluguel aqui. O espaço funciona como uma casa de passagem, onde as famílias e os pacientes ficam hospedados durante o tempo que precisarem, antes da cirurgia e no período de recuperação. Eles recebem até mesmo alimentação e transporte para o hospital, se for necessário. Eu tenho assim comigo que sempre, por pior que seja a situação, mesmo que seja criança em UTI, quando a gente faz a interferência levando uma coisa boa. E cada um dos cômodos da casa tem placas como essa, com símbolos de pássaros ou flores. Isso para que aumente a sensação de bem-estar aqui dentro. E os pacientes ficam em quartos como esse, com um roupeiro, 2 camas e uma televisão. São simples, mas o mais importante é o conforto que eles encontram aqui. Conforto em todos os sentidos da palavra. Foi o que Vanessa e Fredson encontraram. Eles são pais de Nicole, de 4 anos. A menina nasceu com 2 doenças raras, uma no rim e outra no pâncreas. Essa última impossibilitava o transplante do rim. Depois de tratada, ela foi autorizada a fazer a cirurgia. Agora, a família aguarda pela data da operação e o pai será o doador. Foi bem difícil, né? Porque ela já nasceu, a gente já saiu para o mundo, né? Foi para Campinas, depois para morar em Porto Velho e agora a gente veio parar aqui. Porque aqui é uma situação melhor até do que ficar em hotel, tanto pela condição financeira quanto pela questão familiar, a gente se sente em casa. E compartilhar também com as outras pessoas que também sofrem mesmo que a gente. Eu gosto da minha família. O trabalho dos voluntários por aqui é um dos pilares mais importantes. Clarisa é professora aposentada e uma das atividades que faz na ONG é dar aulas de reforço para as crianças hospedadas na pousada. O objetivo principal é dar para essas crianças que estão fora da escola uma assistência pedagógica para que elas, no retorno da escola, não percam o ano. E também isso funciona muito bem para a autoestima delas. Como uma criança me disse uma vez, eu sou transplantado, mas eu sei muito bem a tabuada. Quer dizer, ela fez uma
uma comparação, né, das perdas e dos ganhos dela, né? Além da pousada, a Via Vida ainda atua em 2 outras vertentes. Uma é a conscientização e prevenção das patologias que podem evoluir a doenças que necessitam de transplante. A outra é fazer campanhas para a doação de órgãos. É um trabalho a longo prazo, porque na realidade a cultura é de não doação. E esse trabalho, por exemplo, de convencimento de uma família para a doação de órgãos é fundamental, porque não basta hoje a pessoa doente ou o falecido se dispor a doar. Ele tem que informar a família tem que saber daquela disposição do doente que quer doar. E o objetivo é bem simples e claro: ajudar famílias como a de Nicole a seguir com esperanças. Saúde dela, né? Que a gente vá, mas que ela vá bem, não importa o tempo que a gente tenha que ficar. É só esperar agora que ela fique melhor e a gente vá para casa, né? Tá certo. E o Rio Grande do Sul registrou um aumento de 44% do número de doadores em comparação com o ano passado. Mas mesmo assim ainda está longe do ranking nacional de doação de órgãos. Vanessa, o estado sai na frente apenas em transplantes de rins e pulmão. No momento são 17,3 doadores por milhão de habitantes no estado, acima da média nacional, mas longe de Santa Catarina, por exemplo, que tem 26,9 doadores a cada 1 milhão de habitantes. Chico, e é para conversar com a gente sobre as dificuldades que os pacientes enfrentam nas filas de espera por uma doação e os caminhos para que esse problema seja resolvido, que a gente recebe aqui no estúdio Lúcia Elber, presidente da ONG Via Vida. Olá, Lúcia, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes. Lúcia, como é que a gente pode caracterizar hoje o Rio Grande do Sul no cenário da doação de órgãos? Bom, eu diria que o Rio Grande do Sul está progredindo este ano, né? Já esteve em primeiro lugar, esse ano agora está em 5º lugar, mais ou menos, no ranking nacional. Mas, como disse o ano passado para nós, o secretário da Saúde, o doutor Ciro Simone, que ele teria vontade política de mudar a situação no Rio Grande do Sul, e nós estamos levando fé na palavra do secretário. Realmente, esse ano ocorreram mudanças significativas, está progredindo, mas precisa muito mais ainda. E o que precisa, então, para as pessoas entenderem melhor? O que é necessário para que a gente alcance um número mais satisfatório? Bom, a média de doação familiar no Rio Grande do Sul tem se mantido em torno de 20%, 30%. Né? E dentro dos hospitais, a infraestrutura, a manutenção do doador, as entrevistas com os familiares, toda a rapidez durante o processo, né? A logística de transporte, tudo isso ainda precisa ser aprimorado. A gente vê muitos depoimentos das pessoas dizerem que também tem uma burocracia muito grande nesse processo, né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas se declaram doadoras, mas a família não, no momento ali, tem que tomar uma decisão, acaba não tomando essa decisão, o hospital não consegue agir, né? Ainda existem esses impasses também que acabam trancando aí esse processo. Pequenos entraves, né? Pequenos entraves, o processo é muito complexo. Que a população não conhece, nem tem a obrigação de conhecer, né? Mas realmente é muito complexo e tem determinados passos que são muito importantes, apesar da burocracia, para a segurança do processo, né? Porque é um processo que, cada processo fica arquivado durante 20 anos e tem que ter todo o cumprimento legal. Então, isso é complicado. Agora, tem outras questões que podem ser mais agilizadas. Que tipo de questões podem ser mais agilizadas? Por exemplo, uma questão que hoje é um entrave muito ruim e que poderia ser agilizado. Por exemplo, tem toda uma sorologia, né? Então, tem hospitais cadastrados e que não tem um laboratório disponível a qualquer hora da noite, vamos dizer, ou do fim de semana. Para uma emergência. Para fazer a sorologia do doador. Nem todos os hospitais cadastrados têm aparelhagem necessária para fazer o terceiro exame, que é o exame complementar, exigido por lei, que é um exame gráfico. Né? Agora estão funcionando OPUS, que são equipes que estão buscando suprir essa deficiência em hospitais, fazendo diagnóstico, levando um Doppler portátil para fazer avaliação
morte cerebral. Então, a capacitação de profissionais para manutenção e para entrevista familiar está havendo um aprimoramento, mas tem que ter bastante mais ainda. E é importante a gente saber como é que os hospitais daqui estão preparados para isso, mas a gente vai saber isso depois do intervalo, porque agora o Conexão faz um rápido intervalo, claro, e na volta a gente continua falando sobre a importância da doação de órgãos. Você pode aproveitar o intervalo e participar do nosso programa pelos endereços conexãotv@unicinos.br ou pelas nossas redes sociais no facebook.com/tvunicinos e no Twitter pelo @tvunicinos. Nós já voltamos.